Professor, vamos lá então, professor. 50 anos de seleção brasileira, professor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo aqui para o povo gaúcho que tão bem lhe recebeu aqui. Boa noite, Bosco. É um prazer muito grande estar com você. Não hesitei em nenhum momento quando você me convidou, queria participar mesmo. Você sempre foi uma pessoa que nos apoiou bastante. Fizemos uma amizade muito boa nesse período todo e é um prazer estar aí para bater um papo com você. É um prazer muito grande. Dar um abraço para todo mundo, a galera aí do Inter, os torcedores, a imprensa, os amigos, e Porto Alegre me tratou muito bem. Por isso eu tenho gratidão eterna. Entrou uma pergunta aqui do jornalista Vinícius Brito, ele perguntando: esses quadros aí que estão atrás foram pintados pelo próprio Carlos Alberto Parreira? Não? O que está aqui ao lado direito, um barquinho ali, esse foi eu que pintei com o meu mestre Romanelli, que tem aquela igreja ali. São dois quadros do meu mestre Romanelli, que foi o pintor que me ensinou a pintar, meu amigo, e o outro eu pintei junto com ele. O que te levou para esse hobby da pintura? Foi o estresse do futebol? Não? Não, eu sempre, desde os 13, 14 anos, eu desenhava, pintava. Depois eu larguei porque eu me dediquei ao futebol, fui embora e retomei em 92, 93, com o Romanelli, que me deu algumas aulas, e eu aprendi a pintar, gosto de pintar, relaxo, é um hobby mesmo. Eu tenho dois hobbies, que é a pintura e a fotografia. E aí hoje tu tá fora do futebol mesmo, nem consultoria? Não, eu tô fora. Eventualmente eu trabalhei com a FIFA na última Copa, né, 2018, e às vezes faço parte de um congresso lá, CBF chama para uma palestra e tal, mas eu tô fora. E não quero mais compromisso, né? Na minha idade, depois de 45 anos, eu acho que agora eu tenho direito de conviver com a família, ser dono do meu tempo. O futebol é maravilhoso, eu só tenho que agradecer. Vivi grandes momentos, grandes emoções, conheci mais de 100 países, fui a 9 Copas do Mundo, e só tenho a agradecer. Mas chega uma hora que deu, né, João? Aí tem as prioridades, que é a família. Nessa fase da minha vida, a família passa a ser uma prioridade. Sabe que nesses 50 anos do Tri, eu fui nos arquivos e vi a foto da comissão técnica. Tu era um menino ali. Qual a tua idade naquela? É 26 para 27 anos, mais ou menos aí. É. Tá o Cláudio Coutinho ali, o Chiron, quem mais? E eu não sei que foto é essa, mas os três da comissão técnica que viajaram da preparação física, o Chiron era o nosso chefe, o Coutinho e eu. E durante o período de treinamento aqui no Brasil, nós fomos muito ajudados pelo pessoal da Escola de Educação Física do Exército, o Carlesso, o Camerino e outros que ajudaram a gente lá. Sobre esse cinquentenário aí da conquista do Tri, e o teu cinquentenário também de seleção, porque tu fosse campeão lá. A seleção saiu mesmo desacreditada do Brasil em 70? Não? Por parte da imprensa, sim. Mas pelos jogadores, comissão técnica, não. Nós sabíamos que a gente podia brigar pelo título. O time era muito bom, é só olhar os nomes, né? Hoje é fácil falar que o time era muito bom, mas é só olhar quem estava ali, o trabalho que foi feito, aquilo nos dava confiança de que a gente podia, sim, brigar pelo título. O time que foi campeão lá não foi o time que saiu daqui, não é? O Parreira, o Zagallo e você. O time que jogou contra a Áustria, o último jogo aqui no Maracanã, foi praticamente o time campeão. É, porque A o time entrada do antes. Tostão, acho que foi o primeiro jogo dele, ganhamos da Áustria de 1-0, inclusive acho que com um gol do próprio Tostão, e foi ali que a coisa começou a definir aquela maneira de jogar, mostrando ali toda a inteligência do nosso grande mestre Zagallo, né? Pois é, Fez agora. daqueles jogadores um time. Nós tínhamos o coletivo e tínhamos o individual. Como é que o Piazza saiu de Wilson Piazza, que no Cruzeiro ele era volante, na seleção também? Em qual momento que vocês decidiram com o Zagallo que ele seria o quarto zagueiro? Olha, começou com uma improvisação. Os dois centrais estavam machucados. Nós tínhamos dois amistosos e o Piazza tinha aquela característica de volantão, de marcador, e que sabia sair jogando. Então, o Zagallo colocou ali no amistoso, colocou no segundo,
manteve no México e acabou, definiu ali, ficou. Mas começou com uma improvisação, uma necessidade, que nós tínhamos 2 jogadores machucados, o Joel fez uma cirurgia de garganta, o outro não sei o que lá e tal, aí o Zagallo precisou usar o Piazza. Usou, deu certo no primeiro jogo, deu certo no segundo amistoso, nós jogamos contra a Áustria, o Piazza já jogou de quarto zagueiro, ele foi mantido nos amistosos que antecederam a Copa no México, foram 3 amistosos, e pronto, se firmou, fomos campeão com o Zagallo, com o Piazza de quarto zagueiro. E o gaúcho Everaldo, em que momento que ele ganhou a posição do Marco Antônio? Foi na semana que antecedeu a estreia. O Marco Antônio sentiu uma contusão no posterior da coxa, ficou poupado 3 ou 4 dias e o Zagallo colocou o Everaldo. E ele se firmou e deu o equilíbrio necessário. Era um bom jogador. Nós tínhamos do lado um lateral que era mais atento à marcação e o outro, que era o Carlos Alberto, que além de marcar, saía muito bem para o jogo. Deu um equilíbrio muito legal. Porque aquela seleção, né, que eram só craques, pô, tinha o Edu dos Santos na ponta esquerda, jogava uma barbaridade. O Caju jogava muito. E aí, inteligentemente, o Zagallo, acho que se inspirando nele mesmo, né, quando ele jogava, colocou o Rivelino para voltar um pouquinho e fechar o meio-campo, foi isso? A ideia era aproveitar, e havia um clamor, né, para aproveitar todo mundo. Era duro você ter que tirar um Rivelino ou um Tostão, o Tostão ser reserva do Pelé. Veja bem, teoricamente seria assim. E com a inteligência do Zagallo, o bom senso que ele teve, ele foi ajeitando e arrumando. O importante foi que o Zagallo deu uma função para cada jogador, ele arrumou o time sem a bola. Cada um sabia exatamente o que fazer. O Rivelino conta essa história, ontem mesmo ele contou, no programa à noite, do Galvão Bueno. Não, o Zagallo chegou, conversou comigo, ó, eu quero que você preencha esse setor aqui da esquerda. Sem a bola, vem aqui, fecha aqui. Com a bola, e aí, o que eu faço? Com a bola, joga o seu futebol. E foi isso mesmo. O Tostão se adaptou bem àquela função de um falso 9. Aquela seleção já foi realmente revolucionária em termos táticos, há 50 anos atrás. Ela compactava, tinha mobilidade, todo mundo se movimentava, não tinham posições definidas, Tostão saía, entrava o Pelé, entrava o Gerson, entrava o Clodoaldo, passava o Carlos Alberto, o Jairzinho fechava em diagonal, passava o Carlos Alberto pela direita. Então foi um time já inovador naquela época, taticamente. E sem a bola, se fechava, tirava os espaços. Como definir aquele time defensivo? Não, ofensivo também não. Por acaso foi o time que menos gol tomou na Copa e foi o time que mais gols fez. Portanto, era um time equilibrado, que é o que todo mundo procura, todo treinador quer, ter um time que saiba jogar sem a bola e com a bola. E com a bola aquele time, ele realmente era muito bom, né? Pelé, Tostão, Rivelino, Gerson, Carlos Alberto, Clodoaldo, todo mundo sabia jogar. Carlos Alberto. Porque se fosse hoje, Parreira, iria aparecer algum gênio aí para dizer que mas não pode jogar 3 de perna esquerda. Pô, aí o Gerson, o Rivelino, jogaram tudo que sabiam, né? Olha, nesse nível de excelência, tudo é possível. Quando você reúne esses craques, eles resolvem. Foi o que acabou acontecendo. Agora, basta ter por trás um treinador como o Zagallo que inspira a confiança, que soube arrumar o time sem a bola, soube conversar com ele, e eles entenderem a ideia. A ideia era, sem a bola, compactar. Veja bem, estamos falando de 50 anos atrás. Então o time jogava fechadinho, era até difícil definir taticamente, eram 3 no meio, Gerson, Clodoaldo, Rivelino, o Jairzinho voltando pela direita, o Pelé fazendo um 5º homem ali na frente, o Tostão voltando para ajudar também quando era necessário. Então era um time que os 10 atrás da linha da bola. Isso era uma exigência do Zagallo, coisa que ele fez muito bem no Botafogo, 67, 68, quando foi bicampeão carioca. Perdia a bola, todo mundo compactava. Ele fez com a seleção, ele tinha essa filosofia e com a bola ele deu liberdade para esses craques expressarem toda a sua qualidade técnica. E eles, bem fisicamente, né, foram 3 meses e meio de trabalho, aquele time sobrou fisicamente. Qual foi o teu trabalho naquela comissão técnica? Eu fui como preparador físico, né, para integrar a equipe de preparação física. E ao longo da competição, houve a necessidade de nós termos mais um observador. O Rogério andou assistindo alguns jogos
E o Zagallo me deu também essa função de observar junto com o Rogério alguns jogos. O Rogério Que nós iríamos enfrentar o Rogério, que era o ponta-direita, que se do contundiu antes da Botafogo. Copa e não foi cortado e ficou no grupo. Conta um pouco de bastidores para nós. Quem era o Pelé? Como era o Pelé? Olha, a melhor maneira e a mais pragmática para definir o Pelé, além do gênio que ele foi jogando futebol, é gente como a gente. Isso aí foi fundamental. Até hoje, eu me lembro exatamente, foram 3 meses e meio, o Pelé, em nenhum momento da preparação, ele foi o Pelé. Ele era mais um do grupo. Isso aí foi muito importante para que todos seguissem o rei. O rei está treinando, o rei está fazendo, o rei foi fundamental. Em nenhum momento ele quis ser o Pelé, quis ser o cara que fazia a diferença. Fundamental, repito, gente como a gente, mais um do grupo. Treinava forte, puxava a fila, o vestiário era bom de vestiário? Não me lembro de ele ter perdido treinamentos nenhum. Ele, o Jairzinho, o Brito, aquela turma gostava de trabalhar, gostava de treinar. E por isso sobraram na Copa. Nada vem por acaso. Tudo é construção. E a festa no vestiário? Eu não sei quem é que falou que após o título que o Pelé entrou no vestiário e teria dito eu não estou morto, ou eu não acabei, porque teve aquela história que o João Saldanha, nas eliminatórias, né, que era o técnico, disse que o Pelé estava miúpe, que não enxergava bem. Essas coisas acontecem, né? Você sabe que o Saldanha era muito inteligente, muito perspicaz, né? Então ele criou aquele negócio todo com o Pelé e tudo que envolve o Pelé é muita notícia no mundo todo, né? E o Negão provou na Copa que ele não estava míope, muito pelo contrário. Ele continuava enxergando muito bem, pô. E jogando maravilhosamente. Pô. O Pelé tem lances inesquecíveis. Só um grande jogador como o Pelé passa uma Copa do Mundo. Esse legado, ele me parece que fez 4 gols e jogadas que ficaram históricas, são inesquecíveis na história das Copas. Porque ele sendo, né, o rei e dando o exemplo, né, o grupo fechou totalmente em torno dele também. Né? Veja bem, foram 19 gols, pelo menos 3 ou 4, assistência clara do Pelé, sem nenhum egoísmo. Uma que ele passou para o Jairzinho, a outra que ele deu para o Rivelino, um terceiro. Ele era mais um do time. Coletivamente, ele foi espetacular. E na hora que precisava fazer a diferença, essa é a grande vantagem do craque. É preciso que haja um trabalho consistente de equipe, e havia um trabalho coletivo, para o craque poder sobressair. E todos eles, individualmente, puderam sobressair. O Rivelino jogou muito bem, o Gerson, o Clodoaldo, o Tostão naquela função, o Jairzinho, o Pelé. Então, Carlos Alberto passando, a gente só ficava mesmo lá atrás com os 2 zagueiros e o Everaldo, mano. O Clodoaldo era o quê? 21 anos? Um garoto? Não me lembro exatamente a idade, mas era muito jovem. Muito jovem, com muita personalidade, com muito futebol. Ele e o Gerson fizeram uma dupla. Os 2 marcavam, os 2 saíam para o jogo, os 2 fizeram gols. Olha só, Clodoaldo contra o Uruguai, no empate de 1-1, e o Gerson 2-1 contra a Itália. Olha só, os 2, entre aspas, volantes, né, fizeram gols. Que volantes, hein? Que volantes. Jogariam hoje em qualquer seleção do mundo, mano. Qualquer seleção do mundo, mano. Mas vocês tiveram coragem também, né, de tirar o Piazza, que tinha experiência, né, que jogava com Tostão, com o Dirceu Lopes, e botar um menino que estava despontando no Santos. Porque o Piazza acabou se firmando de quarto zagueiro. O Clodoaldo entrou, os 2 deram conta do recado. Aí cabe aí ao treinador tomar as decisões, né? Uma vez perguntaram ao Ferguson, né, por que ele tinha sido tão bem sucedido em 27 anos de Manchester United. Todo mundo esperava uma resposta assim, bem elaborada. Ele falou, porque eu tomava decisões, mano. Então, como é importante na vida, em qualquer setor, ainda mais no futebol, tomar decisões. E o Zagallo tomou a decisão de escalar o Clodoaldo, deu confiança. Ele já conhecia o Gerson do Botafogo, era outro jogador de confiança, e os 2 fizeram uma dupla maravilhosa. Junto com o Rivelino, numa nova função, mais uma vez o Jairzinho voltando, o Pelé voltando, se revezando. Então, aquele time, coletivamente, era muito forte. Quando é que começa a tua história como treinador, que tu resolvesse, bom, você é técnico agora?
Não, eu nunca resolvi ser técnico, eu fui empurrado. Ah, Eu nunca pensei em ser treinador, eu fui empurrado. Como? De que maneira? O Zagallo foi trabalhar no Kuwait, nós fomos juntos para lá, resolvemos ir para lá. O Zagallo passou um ano como técnico da seleção do Kuwait, por razões de ordem familiar, tinha 4 filhos, ainda alguns pequenos e tal. A mulher dele não se adaptou, ele teve que voltar. E eu retornei com ele. Assim que nós chegamos aqui, a Federação do Kuwait pediu para eu voltar. Eles gostaram de mim e tal. Não, Mr. Carlos, vem trabalhar com a gente. Logo em seguida, teve uma competição asiática e eu dirigi o time, o Sub-20, nós fomos campeões da Ásia. Em seguida, teve uma competição na Ásia também, militar, e nós levamos praticamente a seleção principal do Kuwait, nós fomos campeões. Em seguida, teve um jogo da Gulf Cup, uma competição, em que eu peguei o time no meio, não me lembro exatamente como foi, nós saímos campeões. Aí já me deram a seleção principal. Eu já fiquei como técnico efetivo. Aí foi uma sucessão assim maravilhosa de êxito, porque o Kuwait tinha 300 jogadores amadores, um país pequenininho, sem nenhuma história no futebol asiático. Nós ganhamos a Copa do Golfo, fomos campeões da Ásia em 80, ganhando da Coreia do Sul na final, eliminando o Irã na semifinal. Fomos à Olimpíada de Moscou, só ia um da Ásia, e o Kuwait foi o primeiro da Ásia, foi a Olimpíada de Moscou em 80. Passamos a primeira fase sem perder de ninguém, ganhamos do campeão africano, que era a Nigéria, empatamos com a Colômbia, que tinha eliminado o Brasil, e empatamos com a campeã europeia, que era a Tchecoslováquia. Só fomos sair na semifinal para a Rússia, que era a dona da casa. E depois fomos na Copa do Mundo de 82. Eram 2 vagas na Ásia e o Kuwait novamente foi o primeiro. Então, durante 6 anos, o Kuwait foi a seleção número 1 da Ásia, sem dúvida alguma. Pequeno país do Oriente Médio. Demos sorte, pegamos o irmão do Emir, o Sheik, que nos deu todo o apoio, fizemos um trabalho de profundidade, treinamento no Brasil, na Alemanha, na Inglaterra. Fomos expor daqueles jogadores a experiências diferentes. E eles, realmente, a gente fez um time muito forte. Um time amador, mas muito forte. Ali eu virei técnico. Quando eu voltei para o Brasil, eu peguei a seleção em 83, fiquei um ano, saí, depois fui para o Fluminense, aí começou a minha carreira como treinador. Mas não foi nada planejado. Tudo acabou acontecendo. Aí, quando o Zagallo retornou, e o Kuwait me deu a seleção sub-20 para treinar. Tu fostes a 5 Copas com 5 seleções diferentes, 5 países diferentes? Foram 6 Copas. 6. 2 com o Brasil, 3 com países do Oriente Médio, né? Kuwait, Emirados e Arábia Saudita e África do Sul. Foram 2, 5, 6 Copas. E mais 2 como observador técnico da FIFA. Tu sempre tivesse... Não, tem? Bom, não, peraí, tem as Copas de 70 e de 74, né? Como preparador físico. Então, são 8 Copas trabalhando, né? E 2 como um membro do Comitê Técnico da FIFA. Então, foram 10 Copas do Mundo. Esta Copa de 74 lá, o Brasil foi mesmo surpreendido pelos holandeses? Não é surpreendido. A gente, é evidente que a gente não tinha as informações que nós temos hoje. É evidente que a gente não tinha. Hoje você pega a televisão, você vê jogos do mundo todo, você acompanha, tem os dados estatísticos e tal. A gente sabia da seleção da Holanda, que vinha fazendo muito sucesso, já tinha sido campeã europeia, tudo. E aquele time maravilhoso do Ajax, né, que tinha aqueles craques todos. E eu cheguei aí com o Zagallo a ver 2 jogos antes. Durante a Copa mesmo, quando eles ganharam do Uruguai, eu fui junto com o Zagallo, acho que foi até em Hannover esse jogo. É que o time deles era muito bom mesmo. E fez uma final maravilhosa. Era um futebol, para a época, super avançado, né? A movimentação do time, a qualidade técnica. Mas o que realmente mais pesava era a qualidade técnica. E a intensidade do jogo, toque de bola, Cruyff, Neskens e aquela turma toda, né? Eles jogavam muito. Foi um time que realmente surpreendeu o mundo com a maneira de jogar, com a filosofia de jogar. A movimentação intensa, com a bola, sem a bola. E era um time que era muito aplicado na marcação. E tocava muita bola e tinha muita criação. Então foi um time daqueles que encantou o futebol mundial e jamais será esquecido. E o Brasil fez, no jogo contra a Holanda,
uma grande partida. Acho que foi 2-0, mas nós, antes, quando estava 0-0, a gente teve chance de sair na frente do placar e tal. Foi um jogo muito complicado, muito difícil, que prevaleceu, evidentemente, a qualidade técnica de uma grande seleção, que foi a seleção holandesa de 74. Tem uma pergunta aqui, professor Parreira, do Paulo Ricardo Mello, que está no Rio Grande do Norte. Professor Parreira, qual o peso real da Escola de Educação Física do Exército na preparação da seleção do Tri e demais seleções de outros esportes coletivos? Olha, tudo é trabalho de equipe. Por que a gente foi parar na Escola de Educação Física do Exército? Porque o Chirol foi apresentado ao Coutinho, que era o professor de fisiologia, de treinamento esportivo da Escola de Educação Física. Ele dava aula para os tenentes e tal, então ele conhecia muito de fisiologia, não tinha experiência de campo e tal, mas conhecia muito de treinamento esportivo. Ele foi representando o Exército Brasileiro num congresso europeu, onde o Cooper apresentou o teste de Cooper, ele trouxe o teste de Cooper, e nós, juntos com o Chirol e comigo, nós fizemos um trabalho específico, treinamento básico, a parte de específica, a parte de manutenção. Foram 3 meses e meio de trabalho, a introdução das corridas de longa distância, o trabalho aeróbico, o trabalho anaeróbico, o teste de Cooper. Para a época, nós estamos falando de 50 anos atrás, foi um trabalho revolucionário. E principalmente porque os jogadores, naquela ocasião, cada um treinou de acordo com a sua condição física. A carga de trabalho era específica para cada um. Fizemos os testes de avaliação física e medimos a força, a parte de agilidade, velocidade, os membros posteriores, superiores do jogador, a musculatura das pernas. Fizemos um circuito montado em cima das cargas individuais de cada jogador. Nas corridas de longa distância, através do teste de Cooper, foi medida a condição orgânica de cada jogador, a condição aeróbica. Eles foram divididos em grupos, então ninguém foi agredido fisicamente. E como nós tínhamos 3 meses e meio de trabalho, houve tempo para a implementação da fase básica, que os treinamentos eram mais longos e com menos intensidade, a parte específica, os treinamentos eram mais intensos e mais curtos, e misturado com os jogos amistosos que foram dando a condição específica de jogo. Então, foi a introdução das cargas individualizadas, do trabalho anaeróbico, do trabalho aeróbico. Isso aí foi fundamental. Quais foram, assim, as situações mais engraçadas, assim, que tu tenhas passado por estas seleções todas, assim, essas questões de vestiário, com intérprete, como é que funciona isso? Olha, é tanta coisa mais engraçada. Eu sei que aquele ambiente de vestiário é sempre muito legal. Fica para a tua esquerda um pouquinho aí, Parreira. O que me marcou muito, que é totalmente Aí. diferente da gente aqui, era na África do Sul, né? A gente já entrava, já saía do ônibus, no corredor do ônibus, até pelo corredor, pelo vestiário, cantando aquelas músicas locais, folclóricas e tal, o tempo todo, até a hora do aquecimento, até a hora de entrar em campo. Mano. Isso aí eu não vou esquecer nunca. E o resto aqui com a seleção brasileira é tudo muito, muito pragmático, né? Entra, tal, eles fazem as brincadeiras, um bobinho, ouve a sua música, faz a sua oração e tal, o aquecimento, nada de extraordinário. Tudo muito, eu diria, até formal. Mano. Como é que se comanda um vestiário, Parreira? Cheio de jogadores marrentos, grandes jogadores, as vaidades. Como é que se administra isso? Olha, isso aí serve de exemplo para todas as atividades profissionais. Para a sua vida pessoal, inclusive, empresarial. Primeiro, respeite para ser respeitado. Isso é fundamental. Então, respeite. Transparência. O jogador de futebol gosta muito quando você fala de frente para ele, olhando, não manda recado. Não crie privilégios. E tem uma filosofia, mano. Eu acho que esses 4 fatores aí são fundamentais para que essa hierarquia não seja quebrada. Quando você respeita, você é respeitado. Quando você não cria privilégios, você mantém um grupo unido. E quando você é transparente, o jogador gosta disso. O ser humano gosta disso. E depois a gestão de grupo, né? Pois isso aí que eu ia te falar. Um treinador que tem o controle do vestiário, que se chama o grupo na mão, é meio caminho andado para o sucesso ou não? Sem isso, você não caminha.
nenhum treinador, nenhum grupo, você não ganha título se não tiver o vestiário unido em torno de um propósito, de um objetivo. Então, foi fundamental. Nós tínhamos um grupo em 70, depois em 94 também, um grupo unido em torno da comissão técnica, em torno do treinador, os jogadores, havia uma amizade mesmo, um respeito muito grande, e um projeto que era ser campeão do mundo. Isso aconteceu em 2 oportunidades, foi em 70, todo mundo queria ser campeão do mundo, ali só o Pelé tinha disputado uma Copa, tinha sido campeão do mundo, o Tostão já tinha jogado em 66, eu acho que o Brito e o Jairzinho, mas campeão do mundo só o Pelé, e todo mundo queria ser campeão do mundo. Eu me lembro que o Gerson, né, aquele jeitão dele, o papagaio, quando aqueles meninos, né, Marco Antônio com 18, 19 anos, o Edu e tal, se engraçavam um pouquinho e tal, eles chegavam, o garoto, ó, se cuida, hein? E falavam um palavrão mesmo. Ó, eu tenho 30 anos, essa é a minha última Copa, mano. Vamos lá que a gente quer ser campeão do mundo. Eles davam dura mesmo. Pelé, Carlos Alberto, Gerson. Isso aí é trabalho de grupo. Teve um caso, vocês não tomaram conhecimento, mas já foi comentado, não sei por alguém, Pelé e Fontana, aquelas rivalidades de Vasco e Santos e tal, teve um treino lá que eles se encresparam e tal. E à noite, de repente, nós estamos lá acabando de jantar, tem reunião. Quem pediu a reunião? Pelé. Veja bem, Pelé. Nada menos do que o rei. Olha aqui, gente, nós estamos aqui, o que aconteceu hoje não pode se repetir, tal. Nós estamos aqui para ser campeão do mundo. Pronto, tá aí. Então as coisas se resolviam assim, em casa, com transparência, dentro do vestiário, dentro ali da concentração. Mas o Pelé era o líder daquela seleção de 70 ou tinha vários líderes? O Pelé, pelo nome, pelo que ele representava, ele era um líder natural. Agora, nós tínhamos o Carlos Alberto, o Gerson, esses 3 aí representavam o grupo. Qualquer coisa que a gente queria, tal, o grupo queria, tal, era Gerson, Carlos Alberto e Pelé. E a tua Copa de 94? Hein? E a tua Copa de 94? Sim. Como é que foi? A tua Copa de 94? Que tem uma imagem marcante. A gente ganha, é tudo beleza, foi tudo bem, funcionou bem, mas não foi bem assim, não. A gente sofreu muito. A gente, na eliminatória, né, nos amistosos e tal, foi um massacre, né, o que fizeram com a seleção. Mas aquilo, ao invés de nos colocar para baixo, nos uniu mais ainda. Então, aquele grupo estava realmente unido. Aquela porradaria toda, aquele negócio todo, só serviu para unir mais o grupo. Tu sabe qual é? Estava realmente fechado e tudo que vem de fora não vai nos atingir aqui, mas a gente tem um propósito, que era ganhar a Copa do Mundo. E tivemos líderes ali, né? O Ricardo Rocha, o Dunga, o Ricardo Gomes até o momento que ele ficou com a gente, Tafarel, só tinha nego cascudo, né? Gente boa pra caramba e bom de grupo. Mauro Silva, nosso grande volantão, que hoje está fazendo um trabalho maravilhoso aí na Federação Paulista, Aldair, um jogador excepcional, Branco, Jorginho. Então, era um grupo do bem, era gente que queria ser campeão do mundo, homens. Tu sabe Romário, que tem... Bebeto, Miller, todo mundo, a turma toda, mano. Todo mundo foi importante. Perdão se eu não mencionei alguém aí. Tu sabe que naquela Copa me marcou muito uma imagem que, para mim, é a imagem daquela Copa que foi fora do campo. Depois da conquista, tu pega a taça e vai saindo para o vestiário e todo mundo, né, os torcedores em cima, e tu falando, pode tocar, toca na taça. É nossa. É interessante, o protocolo hoje da FIFA para a entrega da taça, aquilo nunca mais vai se repetir. Foi lá em cima, aquilo era mais de 100 metros, sei lá, a distância, você andar ali de baixo até lá para pegar a taça, e quem entregou as medalhas foi o Al Gore, representando o Clinton, que era o presidente, não pôde vir, e ele foi entregando as medalhas, né? São os 22 jogadores e mais o técnico que ganha a medalha. E eu fui o último. Então ele me entregou a minha medalha e estava com a taça na mão. E ela terminou na minha mão. E eu desci aquela escadaria toda, era Exato. Muito ampla. Exato. Foi 1 minuto e meio para o mundo todo. E segura que a nossa não era minha, é a nossa, mano. E até hoje é a nossa, mano. É que aquela imagem... Foram eles que conquistaram, né? É que aquela imagem marcou muito, porque na realidade eu nunca vi assim, um treinador, né, dividir
esse momento com os torcedores. O protocolo da FIFA acabou acontecendo assim, como eu te falei, não, natural. A taça acabou na minha mão. E tinha que vir para o vestiário, né? E passar no meio daquela galera toda. Né? Foi realmente uma coisa inesquecível. Você tem toda a razão. Foi um momento marcante da Copa para mim, né? Como treinador. E é claro, os jogos em si, tudo. Mas ó, a lição que fica é para gerações futuras, sem um bom grupo, sem jogadores imbuídos desse espírito de vitória, de sacrifício, de dedicação, de pensar no coletivo, você não conquista uma competição importante como a Copa do Mundo, que é uma competição dificílima, mas dificílima mesmo. Tanto é que o Brasil, naquela ocasião, estava 24 anos sem ter chegado sequer a uma final. E agora, devagarinho, devagarinho, a gente já vai para 20 anos. Então, Pois é. como é difícil chegar a uma final e ser campeão do mundo. Sobre aquela Copa de 94 ainda, é mito ou é verdade? Diz que o Dunga foi que cuidou do Romário, tu colocasse os dois no mesmo apartamento? Olha, até hoje, que o Parreira foi muito inteligente, coloquei os dois. Eles que se arrumaram. Foram eles que resolveram. Não fui eu, não. Tá? E nem ele, nem o Romário, nem os outros. Eles lá já tinham aquelas afinidades, eles se gostavam. Então era importante colocar gente. E o Romário estava bem com o Dunga. Foram companheiros de seleção em outras ocasiões. Foram, em 89, foram campeão da Copa América. Jogaram, acho que, não sei se Olimpíada, Sub-20, foram campeões. Já se conheciam e se davam muito bem. E foi fundamental, realmente, essa parceria Dunga, Romário, e todos foram importantes. O Baixinho chegou praticamente no último jogo da eliminatória e se consagrou, fez 2-0, fez uma partida maravilhosa, uma atuação excepcional. Foi aquele jogo contra o Uruguai. Foi aquele jogo contra o Uruguai. Um jogo inesquecível, uma atuação. Outro dia eu estava revendo aqui, a Globo passou esses jogos todos, foi realmente uma atuação de gala. 120 mil pessoas no Maracanã. O risco de você ficar fora da Copa se perdesse o jogo. O Uruguai é sempre um adversário que inspira respeito, né, pela tradição e que valia tudo para eles. Era a última chance. O Brasil se impôs de uma maneira técnica, física, tática, emocional, assim, impressionante. O Tafarel pegou na bola 2 vezes, bolas foram atrasadas por goleiro, uma bola que espirrou na cabeça, num corte que ele saiu. Os uruguaios não chegaram mesmo, foi um verdadeiro massacre. Talvez a gente possa colocar aí entre talvez as 10 maiores atuações da seleção brasileira em todos os tempos, essa aí com certeza vai estar inserida. O Edésio Weber aqui, como foi a experiência de treinar o Fluminense e as dificuldades? Porque tu pegou o Fluminense na segunda, né? Na terceira. Na terceira. Olha só, o doutor Horta foi o responsável por isso, me convidou, falou, Parreira, só você, entre aspas, pode tirar a gente aqui da terceira. Me convenceu e eu assumi o Fluminense. Olha a comissão técnica que nós fizemos. Américo Faria da seleção, Moraci Santana, doutor Lídio Toledo, Moraci Santana como preparador físico. Fizemos uma comissão técnica de alto nível e fomos agregando jogadores e tal. E eu passava sempre aquela mensagem: nós não somos terceira divisão. Eventualmente, a gente está passando esse momento aqui. A gente vai voltar para a segunda e para a primeira. Então, a gente, em nenhum momento a gente usou a terceira divisão. Era um grande time, com uma história fabulosa, que é o Fluminense, que eventualmente, naquele momento, estava na terceira divisão. Ali não era o nosso lugar. Mas os jogadores para contratar, eles aceitaram para ir para jogar a terceira divisão? Aceitaram. Foi importante o nome do Fluminense, a história do Fluminense, a comissão técnica, a seriedade do trabalho, pagamento em dia. O Fluminense tinha um contrato com a Globo, e a Globo ajudou muito nesse pagamento. Recebiam em dia, não eram fortunas, mas recebiam em dia. Isso aí ajudou muito. Quais foram os jogadores na época que eu não lembro? Dá uns 2 nomes aí desses de destaque. Tinha o Roger, que estava começando a carreira com a gente, o Rony, Magno Alves, né? Uhum. Acho que está jogando até hoje, aos 40 anos, ou parou agora de jogar. Era Rony, Magno Alves, Roger. Caramba. Ricardo. Tinha um zagueiro. Ricardo Lopes.
Uhum. Quem mais que assim de conhecido? O Valber, eu trouxe o Valber também. Ah, Marcão, Marcão, que depois ficou lá no Fluminense mais 10 anos, trouxe o Marcão do Bangu, o Val, olha só, Val, devagarinho a memória vai lembrando. Valber, Marcão, Roger, Magno Alves, Rony, os laterais, agora não estou recordando os nomes. estão perguntando aqui se o teu coração é tricolor, não viu? Sim, assim, eu tenho um apreço muito grande pelo Fluminense. Ali eu ganhei meu primeiro título de expressão nacional, ou seja, aqui no Brasil, título de campeão brasileiro de 84. Ô, Parreira, tá todo mundo pedindo aqui para tu falar um pouquinho sobre a tua passagem pelo Inter aqui. Chega um pouquinho para Olha, tua esquerda de novo aí. Chega um pouquinho para tua do esquerda aí. presidente Miranda, Fernando Miranda, É. que veio aqui no Rio de Janeiro, na minha casa, e ele, pelo papo transparente, sincero, me convenceu, fui para lá e foi uma decisão acertada. Fiz boa amizade, trabalhei num grande clube, que era o Internacional, numa fase de transição, de transformação, de investimento na infraestrutura do clube, e o Fernando Miranda teve realmente essa visão de preparar o clube para o futuro. Em seguida veio o Fernando Gonçalves, que fez um trabalho maravilhoso, está aí o presidente, um abraço, e ganhou títulos e tal, mas eu não posso deixar de mencionar o trabalho que foi feito por essa comissão técnica, por esse presidente que realmente investiu na reestruturação do clube e ajudou, sem dúvida alguma, quem veio depois, sem tirar o mérito das conquistas de quem foi o presidente em seguida. Pô, tu és treinador, campeão, um pintor de quadros, gosta de fotografia e gosta de cozinhar, porque eu vou lembrar aquela janta que fizemos aqui em casa. O Tite treinava o Grêmio, tu treinava o Inter. Aí nós reunimos os colegas de imprensa e tu falasse, eu treinei o Valência e aprendi a fazer uma paella valenciana. E aí o Tite disse, olha, eu não sei cozinhar nada, mas eu posso fazer a caipirinha. Me lembro, me lembro. Que janta bonita aquela, hein? Tenho foto aí. Um abraço aí pro nosso Adenor. Adenor Saudade Bax. dele. Não aparece mais na CBF e tem toda a razão. Não tem nada que fazer aqui. Tem que ficar em casa mesmo. Home office. Será que ele aprendeu a cozinhar alguma coisa, não? Não sei, não tenho notícias que ele tenha aprendido, não. É. Sabe que eu estava conversando assim com uma pessoa da CBF até. E, e ela me disse o seguinte: olha, a imprensa às vezes não sabe, o povo não sabe. Ah, tem que convocar o fulano, tem que trazer o Beltrano. E muitas vezes esses jogadores de hoje não querem vir. Primeiro que eles estão financeiramente já resolvidos. Aí tem que pegar um avião na Europa, viaja a madrugada toda, chega aqui, treina segunda, terça para voltar, para jogar na África, um amistoso. Acontece isso mesmo, Parreira? Há essa diferença? Antes gostavam de jogar na seleção e hoje tem essa dificuldade? Olha só, não é que deixe de gostar. É realmente um sacrifício muito grande. Mas olha só, você tem que investir, você tem que pagar o preço, né? Esteja preparado, aproveite as oportunidades e a seleção é uma oportunidade. Se você faz melhores contratos, se você vai para o exterior, se você é cobiçado, a camisinha amarela ajuda muito. Então, e você para conquistar mais à frente, título de campeão mundial, campeão Copa América, ou uma Olimpíada, seja lá o que for, você tem que investir nisso aí. É um sacrifício muito grande. Eu realmente concordo. Os jogadores vinham, chegavam na segunda-feira à noite ou na terça, treinavam um dia, jogavam na quarta. Tinha equipes como o Milan, por exemplo, já botavam um aviãozinho à disposição. O cara acabava um jogo meia-noite e ia direto para o aeroporto, para poder jogar no sábado seguinte ou domingo. Era um sacrifício, mas sem pagar o preço, ninguém consegue nada na vida. Eu me lembro que a gente sempre fala em palestras e tal, para a turma toda, olha só, esse time de 70, e outros que ganharam a Copa em 94 também, mas o de 70 serve como exemplo. Nós não tínhamos dinheiro, a CBF não era uma entidade rica como é hoje. A gente treinou na Retiro dos Padres, um local muito simples, a gente pegava Kombi, a gente se concentrou no Retiro dos Padres, a gente pegava a Kombi, ia treinar no Itaiangá, voltava de Kombi,
ficamos ali 3 meses e meio. Não tinha só tinha um telefone fixo para todo mundo, tal. Foram 3 meses e meio. Fomos para o México, ficamos lá 4 semanas para fazer adaptação à altitude e depois ser campeão do mundo. Agora, o importante tudo isso tem um nome, o processo. Como, de que modo, de que maneira. Todos bateriam no peito, fariam tudo novamente para dizer, eu sou um campeão do mundo. Então, você tem que investir, tem que pagar o preço. E é assim, às vezes você está preparado na vida, aparece uma oportunidade para você trabalhar aqui ou ali, seja lá em que função for, em que atividade for, e você não quer pagar o preço. Não quer ir para o exterior, não quer ir para o interior, quer começar ganhando um salário altíssimo, não quer galgar os degraus. Então, na vida, tudo você tem que pagar o preço. E para ser campeão do mundo, tem um preço altíssimo, que é disputar durante 4 anos esses amistosos, ter que viajar, ter que disputar a eliminatória, ter que se concentrar e ir para a Copa do Mundo. Mas, no final, vale a pena. Se perguntar a todos eles faria tudo isso para ser um campeão do mundo. Se me perguntasse novamente, faria tudo novamente, faria com o maior prazer. Os clubes antes, né? Os clubes tinham 2, 3, 4 ídolos. E hoje é difícil, né? O futebol brasileiro não tem um ídolo assim que se diga, olha, o Flamengo hoje, né? Tem um time, né? Com mais jogadores de destaque, mas não tem aquele, né? O ídolo que nós tínhamos antes. Por quê, Barreto? Mas olha, é muito fácil de explicar. O jogador com 16 anos já está sendo comprado por um grande time do exterior. Então, a grande estrela vai se formar lá fora. Em vez de se formar aqui, vai se formar lá fora. Antes, os jogadores se formavam aqui, eles jogavam até os 22, 23 anos, 24 e iam para o exterior. Agora, os caras já vêm buscar quando eles estão com 15, 16 anos. Então, os exemplos todos aí, Rodrigo, Vinícius e um monte deles, mano. O Santos conseguiu reter o Neymar por um período maior, mas praticamente abdicou das transferências, do valor da transferência, porque a cada renovação de contrato, o Neymar pegava justamente 10%, 15%, 20% e tal. Conseguiu reter o Neymar por mais uns 2, 3 anos. Chega um momento que é impossível você competir com o poderio econômico e financeiro dos clubes do exterior. E, na verdade, os clubes estão sempre... Quando alguém se projeta, já sai. Então, não consegue se firmar. É complicado mesmo. Os grandes nomes estão lá fora. Quantos idiomas tu fala, Barreira? Fora do português, bem o inglês. Eu leio, escrevo e me comunico bem. Espanhol e só. Entendo francês, entendo italiano, mas não falo com fluência. Sabe por quê? O inglês me acostumou mal. Desde o início do meu primeiro trabalho em Gana, 1967, eu já falava inglês. Eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, estudava inglês à noite, 3 vezes por semana. Quando eu fui para Gana, isso foi fundamental. Eu fui ser técnico da seleção de Gana, mandado pelo Itamaraty, numa missão diplomática. Fui escolhido pela Escola de Educação Física, me indicaram. E quando eu cheguei no Itamaraty, o secretário me fez 3 perguntas em inglês, eu respondi e eu ganhei a posição de técnico da seleção de Gana. E daí para frente, qualquer lugar que você vá no mundo, o inglês te salva. Até na China, hoje todo mundo já sabe falar inglês, na Alemanha, onde você vai. E eu nunca me preparei para dominar outro idioma. Então o inglês sempre me salvou. O fato da maioria dos nossos técnicos, né, os técnicos não falarem o inglês, dificulta que o brasileiro consiga trabalhar fora? Essa questão eu não vou nem entrar no mérito, porque é difícil. Sempre perguntaram ao Leonardo, perguntaram a não sei o que lá. A gente pergunta por que o treinador brasileiro não é tão cobiçado, não é tão atuante, por exemplo, no futebol europeu, como são os argentinos e portugueses e tal. Eu diria para você, não é por falta de competência, não. Não sei te explicar qual a razão exata. Uma vez eu perguntei ao o Leonardo, ele falou, Parreira, talvez seja porque a gente não tem formação. E o europeu sempre acreditou muito que o Brasil ganhou Copas do Mundo, foi 5 vezes pentacampeão, pela qualidade do jogador, sem relevar muito o trabalho do treinador. E talvez seja um pouco verdade nisso aí. Até que agora a gente já tem, há mais de 10 anos, a CBF faz os cursos de formação de treinador, a gente já tem essa formação. Mas eu, por exemplo, quando fui estudar na Alemanha, em 67, lá já tinham 20 e poucas escolas de formação de treinadores, mano. As chamadas Sportschule, né? Onde os treinadores
da Alemanha são formados, mano. Isso já nós começamos 50 anos depois, mano, com um atraso muito grande, mas felizmente começamos. E daqui para frente, eu acho que você está sabendo disso. Não sei se daqui a mais um ano ou 2 anos, quem não tiver os diplomas não vai poder atuar. Claro. Sabe quem é que está te mandando um abraço aqui, que entrou agora aqui, que está nos assistindo? Valdomiro Vaz Franco. Ele e a esposa Natália te mandam um abraço. Valdomiro, que bom que você tenha vontade desse abraço. Retribuo para você com todo carinho. Relembra aquele jogo, foi contra o Zaire, né? Em 74? Que o Brasil. Contra o Zaire, que ele fez o gol que faltava para a classificação, pô. Contra o Zaire, exatamente. Tinha que ganhar de 3 gols de diferença ou 2? 3. E ele estava acho que 2-0, não sei. E ele fez o terceiro gol ali, tá, com todo o sufoco. O Zaire tinha perdido de 6, mas é diferente. Você vai para um jogo, toma 6, é natural. Agora, você entrar no último jogo com a obrigação de ter que fazer 3 gols, fica um jogo nervoso, mesmo até para a seleção brasileira. E o Valdomiro foi importantíssimo ali. Eu lembro até hoje o terceiro gol que nos deu a classificação para etapas posteriores. Tem um amigo aqui de Livramento, Duda Pinto, jornalista, dizendo o seguinte: o meu mano Paulo Pinto deu aula de foto para ele em São Paulo, para ti. Verdade. Meu Ginício deu muitas aulas mesmo. Fotógrafo maravilhoso, né? Ser humano sensacional, e dividiu as experiências dele comigo de uma maneira muito, muito carinhosa, mano. Muito generosa também. Para tu ver, né, que os talentos... Não sei se ele continua trabalhando, mas era um fotógrafo de mão cheia, né? Mão cheia, né? O Duda Pinto também era e é fotógrafo, mas agora ele também escreve, faz lives também. Olha o Antônio Renzi aqui, um abraço para você e o grande treinador Parreira. As pessoas estão pedindo para tu falar na raça gaúcha, na seleção de 94, o Branco e o Dunga, e o Tafarel. Esses gaúchos são danados, hein? Estão sempre presentes, hein, Ramon? E super bem representados, né? 3 grandes nomes da conquista de 94. Tafarel, o maior goleiro da história do futebol brasileiro, na minha opinião, com respeito a todos os outros, mano, e pelas conquistas que ele teve, né? Foram 3 Copas do Mundo seguidas, né? E o Brancão, nosso eterno lateral, também na sua 3ª Copa, e o Dunga, que tinha jogado em 90 e depois em 94. Sabe que nós temos... Um grande abraço para os 3. Nós temos muito orgulho de eles todos, mas do Branco, porque eu sou de Bagé, que nem o Branco. Sou Vaz, que nem o Branco. E mais, sou torcedor do Guarani, de onde o Branco saiu para ir para o Fluminense. O Guarani de Bagé, que deu o Tupanzinho para o Palmeiras, o Calvete para o Santos, deu o Vicente para o Santos, o zagueiro André Luiz para o Santos, e o Darcy Menezes, aquele zagueiraço que jogou no Cruzeiro do Tostão também. Então, tu vê que não é pouca coisa o Guarani de Bagé, hein? É o único time aqui... Não, tem história. Já serviu a seleção brasileira, campeão do mundo, mano. Um abraço aí pro Branco. Eu falei com ele, tá lá em Bagé, naquela fazendão, aqueles 10 mil alqueires, sei lá, comendo um boizinho e tal. Tava lá comendo seu churrasquinho, mano. A quarentena dele, que não é a quarentena, é a noventena, ele tá passando em Bagé, tomando um vinhozinho. Diz que o Galvão Bueno dá um vinhozinho. Tem que aproveitar mesmo. Diz que o Galvão Bueno, que faz os vinhos lá, diz que dá os vinhos pro Branco lá. Eles se entendem bem lá, se dão bem. Vivem se visitando. Dá um abraço também aqui pro Paulo Brito, narrador esportivo. Gente boa. Paulo. Tá conosco aqui. Metido a lateral direito. Vê se pode. Barreiro? Não me lembro dele jogando, não. Mas diz ele que foi lateral direito do Avenida de Santa Cruz. Nós estávamos falando da garra gaúcha. Os últimos técnicos da seleção brasileira, cara, são todos gaúchos, né? Filipão 2 vezes, o Dunga 2 vezes, o Mano Menezes, o Tite. Lá atrás tivemos o Brandão, o Falcão, o João Saldanha.
História tá característica, né, dos treinadores gaúchos. Qualidade e competência. Não é por serem gaúchos. Qualidade e competência. Todos eles, para chegar na seleção, tiveram que mostrar competência e qualidade. Por isso chegaram. Quando tu fosse... E vem de uma escola maravilhosa, né? Que é essa escola gaúcha, que sempre marcou o futebol brasileiro, mano. Eu me lembro quando eu era preparador físico do Fluminense, e o Inter tinha aquele timaço com Dom Elias e não sei o que lá, Falcão, tal. 75, 76? Nós fomos aí jogar no Beira-Rio e ousamos fazer um gol, sair 1-0, rapaz. De repente, Dom Elias abraçou o time assim, levou lá para o meio de campo e pá. Nem me lembro quanto foi. Foi 3 ou 4, sei lá. Era realmente um time de impor respeito, muita qualidade, muita imposição, muita moral, muita presença. E o Dom Elias era realmente um baita jogador, além de ser um baita jogador, um grande líder. Tu te lembra daquela semifinal, Inter e Fluminense, a máquina tricolor, em pleno Maracanã, o Inter ganhou de 2-0? Lembro do resultado, sim. 2 baita contra-ataques mortais. Gol do Lula e o gol do Carpegiani. Né? Era o Enio Andrade, o treinador, né? Não, Minelli. Minelli. Mas o Foi... Enio também teve passagens muito boas com o Inter, inclusive aqui no Maracanã. Não, o Enio foi campeão invicto em 79, que ninguém bateu o Inter até hoje, campeão brasileiro invicto. Foi a única vez, exatamente, eu me lembro disso. Hoje é mais difícil, né, para se montar grandes clubes, né? Tirando o Flamengo fora aí, as dificuldades financeiras, né? Não tem jeito. O Flamengo está sofrendo. É que o Flamengo tem uma torcida maravilhosa. O Maracanã era um jogo de 60, 70 mil pessoas, todo jogo. Não parece que no final do ano essa receita aí é expressiva. Além, evidentemente, do merchandising, né? O clube hoje ele se preparou, investiu, tem uma estrutura, tem receita, e pôde fazer um grande time que, pela tendência, vai dominar o futebol brasileiro por muito tempo. Não quero que ninguém imite, que o Flamengo sirva de paradigma, de modelo, para que todo mundo siga essa estrutura que o Flamengo montou. O teu encontro, aquele que tu fazia todos os anos no Copacabana Palace, que era uma aula de futebol, vinham os maiores técnicos para falar, como é que tá? Não, ele já tem 4 anos que a gente não faz, ele acabou porque falta de receita, né? Quando mudou o governo do Estado ajudava muito. A Marcelin, junto com o Cabral, era o governador. Depois, você vê hoje, o governo do Estado não tem nem dinheiro para pagar os funcionários. Mano. Eles nos ajudavam com 50% da receita necessária. E a gente pegava fora outra receita. Era um evento muito caro, né? Um evento de R$1.400.000, e a gente não tinha esse retorno. Então, era complicado. Então, deixou de ser realizado exatamente por falta de receita. Sabe que de todas É uma pena que faz falta. Era o Futecom. Sabe que eu fui a 2. 2.000 pessoas, vieram técnicos campeões do mundo, muita gente boa mesmo, dividir aqui as suas experiências com os técnicos brasileiros. Era uma referência. Olha aqui, ó. O Washington Ramos pergunta para o Parreira se ele fosse vir para Recife, qual time treinaria? Esporte, Náutico ou Santa Cruz? Não tenho ideia. Eu respeito os 3. Eu fui lá tantas vezes, né, com o Fluminense, com o Corinthians, e sempre aquela torcida inflamada, né, do Esporte, do Náutico, Santa Cruz. Incrível, né? E eles tiveram fases diferentes na história do futebol. Mas são 3 grandes equipes. E essa rivalidade é que mantém acesa o futebol naquela região, né? Que mantém acesa essa chama aí maravilhosa. Nesse teu encontro aí, eu fui a 2. Grandes nomes do mundo. Mas eu fiquei assim muito contente, até me emocionei, quando o Maturana, o técnico colombiano, veio. Porque eu conheci ele em 81. Eu fui fazer, como jornalista, uma excursão na Colômbia e fui a Bucaramanga, que era treinado pelo gaúcho aqui, o Gainete, que foi goleiro do Internacional. E o Maturana
e o Maturana era o zagueiro do Atlético Bucaramanga e estudava odontologia. E aí o Gainete me disse lá na Colômbia, olha esse zagueiro aí, ó, vai ir para a seleção colombiana. Ele não só foi para a seleção colombiana, como virou treinador, e é um grande, né, profissional. E uma figura muito querida no mundo do futebol, exatamente pelas qualidades que ele tem, pela competência que ele tem, e sobretudo por ser um gentleman. Exatamente. A gente, quando vai à Copa do Mundo, aí participa desses eventos com a FIFA, o Maturana está sempre presente lá. É uma figura muito respeitada. Fez um trabalho maravilhoso com a seleção, né? Aqueles 5-0 inesquecíveis contra a Argentina, mano, lá em Buenos Aires, mano. Parreira, já estamos aí há 1h05 conversando. Eu quero te agradecer. Eu te falei que nós ia conversar 1 hora. Poderíamos ficar aqui, né, batendo um papo maravilhoso ainda, né? Mas tu tens os teus compromissos aqui, né? Eu quero te agradecer muito isso aí. Bom, foi um prazer muito grande. No primeiro momento que você me convidou, eu falei, ok, vamos só agendar aí uma data. Foi um prazer muito grande. Um abraço aos amigos aí de Porto Alegre, o pessoal do Inter, do Grêmio, torcedores, os amigos da imprensa, ao Fernando aí, nosso amigo presidente, Fernando Miranda, o ex-presidente também, os dois, a turma lá do Internacional. Então, um abraço para todos. E se cuidem, se cuidem. Vai passar. É que nós temos um inimigo invisível, né? Terrível, terrível. São 50 mil mortes no Brasil, impressionante. Triste, uma situação. Né? Muito. Lamentar, mas tem que ser enfrentado e tem que ser respeitado. O inimigo é terrível mesmo, tem que ser respeitado. Não pode bobear, não. Meu amigo, quero te agradecer muito, porque às vezes a gente liga aqui para um que está em Porto Alegre, por exemplo, para tentar fazer uma entrevista, eles diziam assim, fala com o meu assessor de imprensa. Aí liga para o Parreira um gentleman atende na hora, o Fagner atende na hora, né, o Mano Menezes atende na hora, todo mundo. Mas tudo bem, hoje está tudo diferente, né, Parreira? É assim a vida, é assim a vida. Cada um é cada um, né? Eu sempre fui assim e não vou mudar, pô. Não tem Eu sei disso. Tu é um gentleman, cara. Cara, um grande abraço. Beijo do teu coração. Saúde, se cuida. Te agradeço. E quando vieres a Porto Alegre, tu vai cozinhar de novo aquela paella valenciana. Não. Quando eu for a Porto Alegre, eu prefiro que você me convide para um churrasco, um bom churrasco. Tá convidado, então. Grande abraço, te cuida aí. Um beijo. Obrigado, tchau.